Olá pessoal, seja bem-vindo aí à nossa segunda aula voltada para configurações de switch da Cisco via CLI. Essa segunda aula você irá aprender como fazer uma configuração básica em um switch para acesso remoto via Telnet. E você também irá compreender como funciona um switch Layer 2, ou seja, um switch camada 2 que consegue ler apenas endereço MAC, de MAC address. E espero que vocês possam aproveitar bastante a aula. Eu aconselho assistir a aula inteira, depois revê-la novamente, tentar fazer junto, dando pausa. E eu acredito que você só vai aprender mesmo quando você começar a praticar, ok? Se você assistiu nossa primeira aula, eu dei uma introdução mais ou menos como utilizar o Packtrace. Se você não assistiu, procure aí a nossa primeira aula de switch da Cisco, ok? Nosso curso Cisco, curso completo, parte 1, que ensina você a utilizar o programa da Cisco, que é o Cisco Packtrace, ok? Então não vamos perder mais tempo, vamos clicar aqui em switch, vamos escolher um switch da marca 2960, ok? Como eu faço a configuração básica nele? Primeiramente, eu vou explicar a vocês que eu quero que esse computador acesse esse switch remotamente. Nesse caso, ele pode acessar esse switch remotamente através de uma dessas portas que o switch possui, desde a Fast Ethernet 0/1 até a Fast Ethernet 0/24, ou então através da porta Giga 0/1 ou 0/2. Sempre quando o switch é zerado ou um switch é novo, ele tem que ser configurado via porta console. Então seria utilizando esse cabo no PC RS232 e encaixando na porta console do seu switch, ok? Essa é a configuração física que você vai fazer na prática verdadeira, ok? Para a configuração do switch, porque você não tem nenhum tipo de acesso remoto configurado ainda. Para que você deixe de usar esse cabo, que nós chamamos de cabo rollover, né? Que é encaixado na porta console, você precisa fazer uma configuração de Telnet, ok? Telnet. Então, para você ter uma ideia, para acessar o switch via uma das portas do switch ou remotamente à distância, você precisa de uma configuração Telnet. Telnet é um tipo de conexão não confiável, ok? Ele simplesmente é uma conexão que uma pessoa com mais conhecimento em informática consegue capturar e acessar o seu switch de forma indevida. Mais à frente eu vou ensinar uma configuração chamada SSH, ok? É a mesma coisa do Telnet, porém com mais segurança, ou seja, não é possível que as pessoas possam acessar o seu switch remotamente. Nada é impossível, vamos dizer assim, desculpa, mas complica-se mais, porque a senha ela é codificada, entendeu? E o Telnet não é codificado. Então, para a gente não perder tempo, vamos primeiramente aprender como configurar um switch. Então, a nossa primeira introdução aqui é configurar um switch. Então, eu vou colocar aqui configuração básica do switch, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa seria o hostname, ok? Então, como eu configuro o hostname? Dois cliques aqui na CLI do switch, ok? Você tem essa opção aqui, ó, CLI. Aqui eu vou dar o comando Enable, para quem nunca mexeu. Estou no modo de privilegiado. Configure Terminal para ir para o modo global. Primeira aula ensinei isso. Hostname SW-1 é o nome que eu dei para o meu switch. Lembrando que poderia ser qualquer nome, desde que não tenha espaço nem caracteres diferentes do padrão, ok? Então, dou Enter, automaticamente meu switch parou de ser o nome switch, agora é SW1. Então, por padrão, muitas pessoas adotam esse tipo de técnica, ok? Então, aqui, já configurei o nome no switch, ok? Agora, eu vou configurar o switch para ele ter uma senha de acesso, ok? Como eu faço essa configuração? Volto aqui no switch,
no modo de configuração global, eu boto Enable Secret e escolho a senha, tá? Poderia ser qualquer senha. Eu vou colocar Cisco para ficar mais fácil, para nós compreendermos, ok? Então, Enable Secret Cisco. Qual é o efeito desta configuração? Vamos supor que eu esteja saindo do switch, exit e exit, ok? Então, assim que o switch é iniciado, eu tenho o modo de configuração de usuário. Assim que a pessoa digita Enable, ele solicita uma senha para passar para o modo privilegiado. Então, se você configurar aquela senha, Enable Secret, você coloca uma senha do modo usuário para o modo privilegiado. Configuramos Cisco, ele passou, ok? Então, senha de acesso ao switch, tá? Está configurado, ok? Próxima coisa a ser feita. Tem um comando que ele é muito utilizado quando você erra muito os comandos da Cisco. Então, tirar a resolução de nomes. O que é a resolução de nomes? Quando eu digito um comando errado, geralmente, ele me dá essa opção, Invalid Input Detect, ou seja, comando inválido, ok? Mas tem horas que quando eu digito um comando errado, ele fica um temporizador aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ele fica um temporizador embaixo, entendeu? Esperando para você digitar o comando correto, entendeu? E isso leva um tempo. Então, para que não aconteça isso, você bota o comando no IP domain -lookup, ok? No IP domain lookup vai evitar que aquele temporizador, né, que geralmente você tem que ficar esperando, porque o comando aqui ele não abre para você digitar, enquanto aquele temporizador tenta resolver o nome que você digitou, ele tenta compreender o nome que você digitou. Então, o segundo comando é tirar a resolução de nomes, tá? Terceiro comando, vamos criar uma conexão por telnet. O telnet ele usa as linhas VTY0, geralmente até 15, ok? Mas vai depender do seu switch, ok? Eu quero dizer que eu tenho 15 possibilidades de acesso, utilizando as linhas VTY. Então a primeira configuração de telnet, vou até botar aqui, a primeira configuração de telnet seria configurar as linhas VTY, ok? Vamos lá. Então eu venho aqui, escrevo telnet, perdão, line VTY 0 espaço 15, ok? Escrevo login, perdão, escrevo password, escolho uma senha que eu desejar, tá? Por padrão eu vou colocar Cisco para aprendizado, mas você poderia escolher outra senha, Cisco. E login, não preciso botar nenhum tipo de login, só a palavra login e enter. Pronto, só esse tipo de configuração, já configurei as linhas VTY. Mas para o telnet funcionar, existe uma segunda configuração, que seria IP em uma VLAN, ok? IP em uma VLAN. Por enquanto, todo switch ele vem com uma VLAN padrão, que se chama VLAN 1, tá? Eu vou explicar mais à frente o que é a VLAN 1. Como é que eu vejo essa VLAN? Eu estou no modo de configuração de linha, ou line, VTY, ok? Eu vou sair para o modo de configuração global, exit. Voltei para o modo de configuração global. Se eu dar o comando do show VLAN, no modo de configuração global, ele me dá uma configuração. Exemplo, ó, existe a VLAN 1, ela é a VLAN padrão, default, ela está ativa e todas as portas do switch fazem parte desta VLAN. Isso quer dizer que, se todas as portas fazem parte de uma mesma VLAN, todas as portas se comunicam. Ou seja, qualquer computador encaixado em qualquer uma dessas portas, eles vão se comunicar, ok? Quando você não quer que um computador que esteja encaixado em uma dessas portas se comunique com a outra, você separa a porta a uma VLAN. Então, exemplo, vamos supor que eu tenho um PC encaixado na FERT 0/1 e outro PC na FERT 0/2, e eu não quero que eles se falem. Eu vou usar um comando que eu crio a VLAN 2, ou outro número de VLAN, tá? E
pego essa porta e faço ela fazer parte não mais da VLAN 1, mas da VLAN 2. Isso vai acontecer da seguinte forma, através de um comando. Fazendo isso, a porta F0/2 pertence à VLAN 2. Então, nunca, de maneira nenhuma, utilizando o switch Layer 2, o PC que está conectado à porta F0/2 consegue se comunicar com o PC que está conectado a F0/1, porque estão em VLANs separadas, ok? Mas a nossa aula de hoje não é voltada para VLAN, então eu só quero mostrar que existe apenas uma VLAN e todas as portas é conectado nessa VLAN e vem ativa. Como eu cheguei aqui, do show VLAN, ok? Então sabemos que existe a VLAN 1, ou seja, regra número 1, Cisco, tá? Todo switch da Cisco e não Cisco, tá? Ele tem a VLAN padrão, que é a VLAN 1, tá? Qualquer switch vai existir a VLAN 1, ela não foi criada, ela já veio configurada no switch. E todas as suas portas fazem parte da mesma VLAN, a VLAN 1. Isso é padrão, não é configurado. E eu falei aqui que eu preciso, para acessar o Telnet, uma segunda coisa, seria um IP e uma VLAN. Se eu sei que existe apenas a VLAN 1, eu vou configurar um IP nela, ok? Então eu venho aqui, modo de configuração global, e coloco o comando interface VLAN 1, para entrar dentro da VLAN 1. Então é interface VLAN 1, ok? Porque eu sei que existe a VLAN 1, tá aqui. Vou dar Enter. Repara que eu estou no modo de configuração de interface da VLAN 1. E aqui eu vou colocar o comando IP address 192.168.0.254. Poderia ser qualquer classe de IP. Essa foi que eu escolhi. E uma máscara 255.255.255.0. Ok? Deu um erro aqui. Deixa eu ver o que eu digitei errado. Tá aqui, ó. Botei 2552. É 255.255.255.0/24. Ok? Feito isso. Não preciso dar no shut, tá? Muita gente faz isso. Mas a VLAN 1 já é a VLAN nativa, já é a VLAN padrão. Então ela já vem ativa. Como você viu aqui, ó, ela já está ativada. O no shut serve para ativar a VLAN, tá? Então, feito isso, basicamente a nossa configuração Telnet já está feita, ok? Se a configuração Telnet está feita, nós não precisamos mais do cabo rollover, tá? Do cabo vamos conectar através de um cabo direto, né? Um cabo de rede. Então, se eu tivesse próximo a um switch na empresa, eu poderia pegar o meu cabo do meu PC, um cabo normal, um cabo direto, e conectar em uma dessas portas, qualquer uma. Por que qualquer uma? Porque, lembra, todas essas portas fazem parte da VLAN 1. Se eu sei que todas as portas fazem parte da mesma VLAN, e eu botei IP na VLAN 1, então qualquer uma dessas portas eu consigo acessar o switch remotamente, ok? Então poderia ser qualquer uma, eu vou escolher essa, tá? Feito isso, eu sei que aqui no meu switch está configurado o IP na VLAN. Então eu vou botar aqui, ó, IP 192.168.0.254. Foi isso que eu configurei? Então, esse endereço aqui vai ser o gateway do meu PC. Então, dou dois cliques no PC. Eu venho na opção Desktop IP Configuration. Aqui eu coloco o IP. Se o meu gateway, que é esse cara aqui, vai ser 254, a minha máquina pode ser o 92.68.0.1.2.3, eu escolho, tá? Por padrão, eu vou seguir uma ordem. A máscara é a mesma, que é /24, e eu vou colocar o IP que eu configurei na VLAN 1 do switch. 54, ok? Se tudo estiver certo, basta configurar aqui, ó, comando prompt. Eu vou para a tela preta do switch, né? Geralmente é o DOS no Windows, tá? E eu vou dar o comando telnet e o IP que eu configurei na VLAN. 192.168.0.254, que é o IP que eu configurei na VLAN dentro do switch. Ele se comunicou, ele verificou que está certo e pediu a senha que eu configurei lá na line VTY, lembra? Password. Eu falei que por padrão seria Cisco. Eu digitei já a senha. Se você observar aqui, não apareceu nenhum caractere. É assim mesmo, tá?
É igual no Linux. Você digita, os caracteres ele não aparecem, mas ele está digitado. Eu vou dar Enter, ele entrou dentro do switch. Repara que é o mesmo modo de configuração que é. Deixa eu dar um exit, exit e exit. Tá vendo? É o mesmo modo de configuração do switch. Só que agora eu consegui acessar através de quem? Desse PC, em uma das portas da VLAN que eu configurei o IP. Ok? Então aqui, quando eu dar o Enable, lá no switch ele pediu a senha. Aqui também pediu. Qual foi a senha que eu configurei? Cisco. E aqui eu dou Configure Terminal e posso mexer no switch normalmente através agora de um cabo direto, não precisando mais de um cabo console. Se eu tivesse distância, se eu estivesse fora da empresa, se eu estivesse na minha casa, eu conseguiria acessar esse switch? Sim, através do IP e através da senha configurada no Telnet, ok? Então essa é a primeira configuração muito importante que você tem que saber sobre Cisco, ok? Então, configuração Telnet, eu acho que está tranquilo aí para vocês, não tem nenhum mistério. Assistam essa videoaula aí para vocês tirarem suas dúvidas e aprender, porque é uma coisa muito importante essa configuração básica do roteador, ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui no switch, novamente uma configuração básica. Quando eu entro no switch, vou dar um exit, tá? Repare que aqui não exibe nenhuma mensagem. Existe uma forma de eu botar uma mensagem de boas-vindas aqui, ok? Então eu vou lá no modo de configuração global, Enable, Cisco, que é a senha, Configure Terminal, e vou botar Banner, Method, tralha. E vou escrever assim, ó, somente pessoas autorizadas. Abri tralha na frente, fecho tralha, igual em programação, ok? Abri, fecho. E dou Enter. Deu um erro. Deixa eu ver onde eu errei. Banner. Eu posso dar também um sinal de interrogação, tá? Ó, ele me mostra qual é o próximo comando que eu posso utilizar, tá vendo ali, ó? Method. Vou botar tralha e vou escrever a mensagem que eu quero. Somente pessoas autorizadas. Fecho com tralha de novo. Agora foi. Ok, eu devo ter escrevido errado. Ah, eu escrevi method. É method. Tá vendo? Eu escrevi errado. Escrevi com E e é com O. Tá? Erro de digitação. Então a mensagem que eu quero que apareça é essa. Por que eu botei entre tralha ou entre jogo da velha? Eu tenho que escolher um caracteres para delimitar o meu início e aonde termina a minha mensagem. Poderia ser cifrão, poderia ser outro tipo de caractere, asterisco, eu poderia escolher qualquer uma, ok? Vamos ver como é que ficou? Então eu tenho que voltar lá para o início, como se eu estivesse ligando o switch. Exit, exit. Opa, olha lá. Modo de configuração de usuário, assim que eu entro no switch, somente pessoas autorizadas. Então exibir um banner, ok? Então o comando banner method exibe uma mensagem caso você precise, ok? Vamos voltar no modo de configuração global. Então enable, Cisco, modo de configuração privilegiada. É muito importante você saber os modos, tá? Usuário privilegiado, ok? E configure terminal, modo de configuração global. Tranquilo? Vamos lá. Se eu dar o comando do show run, ele vai me exibir a configuração do switch. Eu vou dar Enter, ó. Olha só. Ele está me mostrando aqui a configuração do switch. Qual configuração? Primeiro, Enable Secret 5. Ele pegou aquela senha Cisco lá do início, quando acessa o switch, e usou uma criptografia MD5. Tá? É um tipo de criptografia não impossível de quebrar, mas mais complicada de se quebrar, ok? A Cisco tem vários tipos de criptografia. MD5, MD7. O MD7 é a mais fácil de ser quebrada, ok? Aqui está o comando no IP domain lookup, quer dizer, para não resolução de nomes, tá? Perdão. A palavra more quer dizer que tem mais lá embaixo. Então eu vou apertando Enter, tá? Ele me disse aqui que não há nada configurado na interface FAST 0/1, nem na 2, nem na 3, nem na 4. Repara esse sinal de exclamação aqui, quer dizer que
Essa interface faz parte da VLAN 1, tá? Todas as interfaces que tem o modo de exclamação faz parte da VLAN 1, ok? Estou dando Enter, todas elas fazem parte da VLAN 1, não tem IP configurado em nenhuma delas, tá? Vai até a 24, agora vem as gigas nesse switch. Opa, aí agora apareceu o que? A interface VLAN 1. Lembra do IP que nós configuramos? Então ele está me mostrando, ó. Na VLAN 1 existe esse IP configurado. Claro que nós configuramos para acesso remoto. E também mostra o banner que está configurado quando a gente acessa o switch. Me mostra as linhas VTY, line VTY04, a senha que eu configurei e login, ok? Então repara aqui que se eu esquecer o meu switch no modo de configuração global e uma pessoa com conhecimento dá o comando do show run, ele consegue entrar, ver a configuração básica do meu switch e também consegue ver aqui, ó, a senha de acesso telnet das linhas VTY que eu botei aqui, tá vendo? Opa, isso aqui é um problema. Existe algum comando que eu possa colocar que esconda essa senha? Sim, existe. Qual é esse comando? No modo de configuração global, você bota Service Password Encryption. Service Password Encryption. Ele vai criptografar todas as senhas, ok? Vamos ver de novo? Assim que eu der o comando, eu vou voltar lá na configuração do show run. Vendo? Vou dar Enter para ir lá no finalzinho da interfaces. Opa, aqui ó, VLAN 1, banner, line VTY. Opa, agora, olha só. O line VTY agora não está mostrando a senha como antigamente. Está mostrando Cisco. Tá? Ele está criptografado com MD7, tá vendo? MD7 e MD7. Um tipo de criptografia não complicado de quebrar, mas já ajuda, ok? Em rede de computadores não existe comandos, não existe forma de que seu computador, seu roteador, sua rede não seja invadida, tá? Nada é 100% eficaz, tá? Mas o que nós que trabalhamos em rede fazemos? Dificultamos. Então, quanto mais dificultar, melhor é, ok? Então, dificultamos para que a pessoa que tenha o conhecimento e vê um prompt aberto no modo de configuração global, ele não veja a linha VTY, ok? Então, espero que você tenha entendido a função do comando Service Password Encryption. Volto a falar que se você tiver dúvida, é legal para você o quê? Voltar, ok? É legal você voltar, tá? E assistir a aula novamente. Vamos lá. Outra configuração muito legal, tá? Vou voltar lá na line VTY 0 e 4, ok? 04 não, perdão, line VTY 0 e 15, foi que nós configuramos, ok? Existe um comando também que eu posso dar, além do login, além do password, que é o exec timeout. Exec timeout. O que o comando exec timeout faz? Se eu botar aqui 5, 0, quer dizer que quando esse PC acessar o switch por aqui, ó, via remotamente, como eu estou configurado aqui, tá? Se eu ficar sem usar durante 5 minutos, automaticamente ele vai sair do telnet, ele vai voltar a ser um prompt, tá vendo? Ó? Ele vai falar que a conexão fechou. Ou seja, o exec timeout configurado no switch faz com que você estabeleça um tempo para que o usuário que estiver logado no switch via cabo direto ou via acesso remoto, ele tem um tempo para mexer. Ficou determinado tempo sem mexer, bloqueia, tá? Ou se você quiser que fique direto, você coloca exec timeout, exec timeout, você bota 0 e 0, ok? Então ele vai ficar direto, não vai ter nenhum tipo de bloqueio. Espero que você tenha entendido a função do exec timeout. Se eu botar 5 minutos e esse usuário ficar 5 minutos sem acessar o switch, automaticamente ele vai sair do modo de configuração global, ou privilegiado, ou usuário, e vai voltar normalmente para o seu prompt, ok? Prompt normal do MS-DOS ou do Linux. Tranquilo? Outra configuração muito importante que deve ser feita, tá? É a senha de console. Vamos supor que uma pessoa pegue um laptop, um computador, e utilize o cabo console
tá? Que é um cabo especial, e encaixe na porta console. Nós sabemos que se encaixar uma dessas portas, ele consegue acessar, porém tem a senha que nós configuramos com o comando Enable Secret, lembra? Se não souber a senha, não consegue acessar. Agora, se ele utilizar o cabo console, ligado na porta console e ligado no PC, não RS-232, ele vai conseguir ter acesso às configurações do switch sem nenhum tipo de bloqueio, ok? Porque o bloqueio está configurado para as portas o quê? Fast e Giga, ok? Então todas as portas Fast e Giga têm aquela senha de Enable Secret. A senha do console não tem. Então a porta console está livre, basta conectar o cabo. Para que nós possamos bloquear essa porta, existe o comando. Então, a próxima configuração a ser feita, né, é colocar senha na porta console. Ok? Como eu faço isso? Beleza, estou lá no switch, eu vou dar um exit, modo de configuração, global. Line, ao invés de 0 e 15, line console 0. Ok, estou entrando nessa porta console. Na porta console, através do cabo especial, certo? Que é o primeiro cabo que nós utilizamos quando compramos o switch para configurar ele. E boto o comando password e escrevo a senha que eu quero. Por padrão, vou botar Cisco. Poderia ser qualquer senha, bom? E login. Pronto. Agora, se eu dar o comando do show run, ele vai me mostrar que, além da porta VTY, vou dar Enter aqui, ó, além da porta VTY, das linhas VTY terem senha, a porta console, tá aqui, ó, console 0, tem também senha criptografada com MD7, ok? Então, mesmo se a pessoa não utilizar uma das portas Fast ou Giga, e ela tentar acessar via console, vai precisar dessa senha que nós acabamos de configurar, que é a senha da porta console. Tranquilo? Então, essa é a configuração também muito importante a ser feita, tá? Para que você bloqueie todas as entradas do switch, para que somente pessoas autorizadas consigam acessar aqui a porta console do computador. Tranquilo? É uma configuração tranquila, tá? Não é uma configuração assim muito chata de ser feita, tá? É uma configuração até tranquila de ser feita. Tem que treinar, não adianta fazer sem treinar, que você não vai conseguir, tá? Deixa eu dar um exit aqui. Exit. Perdão. Vamos lá. Repare aqui, ó, que aqui eu consigo acessar a porta console, tá? Terminal, tá? Dou OK. Aí aqui, ó, se eu não botar senha, eu vou errar a senha. Ele não deixa eu entrar. Vou errar a senha. Ele deixa eu entrar. Se eu botar Cisco, ele deixa eu entrar, ok? Então aqui, aqui o terminal é pela porta console, tá? E nós colocamos senha, tranquilo? Então, para salvar a configuração também, eu vou dar o Enable aqui. Vou entrar Cisco, tá? Modo de configuração privilegiado. Eu dou o comando copy, run config, startup config. O run config é a configuração que está sendo usada no momento, está sendo usada na memória RAM. Se eu não passar essa configuração para o startup config, quando eu reiniciar ou desligar o switch, ele vai apagar essa configuração aqui, porque fica na memória RAM, e a configuração que fica presente na memória fixa, tá? Está aqui no startup. Então faça esse comando copy run para startup para passar todo o conteúdo de run para startup. E dou enter, tá vendo? Ele deu um OK que ele passou a configuração. Agora, se eu reiniciar o switch, ele vai pegar a configuração que está aqui e vai jogar para cá. Aí você vai ter a mesma configuração que foi feita desde o início dessa aula, ok? Nome do switch, linhas VTY, senha do console, né, que nós configuramos, no IP domínio lookup, que nós configuramos, ok? Enable secret, enable password, tá? Então, tranquilo aí, tá? Vamos ver se é verdade? Eu posso dar o comando reload. O comando reload é reiniciar. Dou enter. Ele está reiniciando o switch. Tá vendo? Está reiniciando, vamos dar um tempo a ele. Ok? Reiniciou.
Ah lá, já está pedindo senha, somente pessoas autorizadas, tá vendo? Manteve a configuração do banner, banner Motod, tá vendo? E a senha Cisco, entrou, enable, conft, Cisco, perdão, conft, do showrun, vamos ver se manteve a configuração, do showrun, olha lá. Vamos lá, aqui embaixo, ó, tá vendo? O IP que nós configuramos, tudo manteve, tá vendo? O banner Motod, tá vendo? A line console com senha e a line VTY também com senha, tranquilo? Então, se eu não tivesse dado o comando copy running para startup, a configuração seria perdida, porque quando o seu switch está em funcionamento, está usando a configuração do running config para armazenar. E o running config, ele é armazenado na memória RAM do computador. E a memória RAM do computador é a memória que simplesmente funciona somente com energia elétrica. Quando você dá o comando copy running para startup, você passa da RAM para a memória de armazenamento fixo, tá? Então, todas as vezes que o switch é ligado, ele pega o que está no startup config e passa para o running config, tá? Para assim carregar a configuração salvo, igualzinho no computador, tranquilo? Espero que você tenha aprendido, tá? O comando copy eu dei no modo de configuração privilegiado, onde tem o tralha, tá? Não é no modo de configuração global, tá? O reload também dei no modo de configuração privilegiado, tá? Aqui eu posso dar o comando show run sem dar o do, tá? Porque no modo de configuração privilegiado eu posso dar esse comando sem o do, tá? Quando eu dou o do, quando eu estou fora do modo de configuração privilegiado, tá? Se eu tiver no modo de configuração global, exemplo, ó, conft, tá? No modo de configuração global, se eu dar show run, ele vai me dar um erro, tá? Porque toda vez que eu estiver fora do modo de configuração privilegiado, eu tenho que botar o do na frente, tá? Do show run. Então, essa é a configuração muito básica do switch, você precisa saber, precisa estar gravado na memória, tá? É uma coisa muito importante para você estar aí aprendendo na certificação, ok? Vamos lá, vamos para outra prática. Deixa eu fechar aqui. Pronto, fechei. Agora que o switch está configurado, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse computador daqui, tá? E vamos entender como o switch funciona, tá bom? Então vamos lá, vamos criar uma rede pequena. Switch configurado, bonitinho, tá? Essa configuração que está no switch. Eu vou encaixar aqui 3 PCs. PC1, PC2, PC3, ok? Vou conectar o cabo direto, tá? Cabo direto, quando é dispositivos diferentes. Pode ser em qualquer porta do switch, tá? Qualquer uma dessas. Eu estou seguindo uma ordem. Botei na 1, agora boto na 2 e 3. Tá? Para que as máquinas possam se comunicar, noção básica de rede, precisa de um IP. Tá? Então eu vou configurar aqui o IP 192.68.0.1. Tá? Aqui vai ser 192.68.0.2 e aqui vai ser 192.68.0.3. Bom? Bem fácil. Vamos lá na configuração. Máquina a máquina. Desktop IP Configuration. 192.168.0.1. Vamos inventar um gateway aqui. 192.168.0.254. Né? Opa! Se você ainda tem dúvida de como mexer no Cisco, assista a nossa primeira aula, ok? 192.168.0.2. Máscara 24. 192.168.0.254, tá? E IP3, tá? 192.68.0.4. 3, perdão. E o mesmo gateway, repetido para todas as máquinas, ok? Como eu faço para testar se as máquinas estão se comunicando?
veio na cartinha, tá? São duas formas. Eu posso utilizar a cartinha, que é o jeito mais fácil. Quero saber se essa máquina, clico nela, está se comunicando com a 2, clico nela também. Opa, sucesso. Quero saber se essa máquina está se comunicando com essa máquina. Sucesso. Ok? Então, elas estão se comunicando. Sem ser assim, eu abro aqui a máquina, tá? Eu venho aqui em prompt de comando e digito o comando ping e o IP da máquina que eu quero testar. Eu estou no PC 2, certo? Vamos voltar aqui, ó. Eu estou nesse PC aqui, tá? PC 2. Vamos lá, comando. Eu quero testar esse PC aqui. Qual é o IP dele? 192.168.0.2. Então é ping 192.68.0.2. Ó, reply, reply, reply e reply. Ou seja, mandou 4 pacotes, tá? Recebeu 4, perdeu nenhum. Então houve configuração de 100%. Quero testar agora, eu estou nesse PC, tá? Vou testar agora se ele tem comunicação com 3. Ping 192.68.0.3. Reply, 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 reply. Resposta, 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 resposta. Mandei 4 pacotes, receberam 4 pacotes, se perderam, nenhum. Viu? Então, essa é outra forma de eu testar. Poderia fazer nesse PC também? Poderia. Venho no prompt. Agora eu estou nesse PC. Eu quero testar esse PC. Ping 192.68.0.1. Reply, 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 reply. 4 pacotes enviados, 4 recebidos, nenhum perdido. Ou seja, de lá para cá ou daqui para lá, eles estão se comunicando, ok? Para a gente entender como o switch funciona, eu vou dar uma reiniciada nesse switch aqui, tá bom? Eu venho aqui na CLI, né? Eu vou dar um exit, modo privilegiado, dou o comando reload, que vocês já aprenderam. Tá? Deixa ele reiniciar. Vou mostrar uma coisa interessantíssima para vocês. Quando o switch é ligado pela primeira vez, toda vez que o switch é ligado, vamos dizer assim, tá? E pela primeira vez você pode entender que ele é novo. Não, toda vez que ele é ligado, ele simplesmente precisa montar uma tabela chamada tabela CAN. Como eu vejo essa tabela? Eu dou o comando show no modo de configuração privilegiado, tá? Enable, Cisco, pronto, modo de configuração privilegiado. Agora sim eu posso dar show, Mac, deixa eu ver se eu lembro, address, espera aí que eu estou tentando lembrar, Mac address table, tá, tem traço, aqui ó, Mac address table, tá vendo? Então show, Mac traço address table, tá? Quando eu dou o comando show Mac address table, ele me mostra a tabela do switch. A VLAN, o endereço MAC, o tipo, como foi aprendido, e o endereço da porta. Nesse momento está tudo vazio. Ou seja, quem está conectado ao switch pelas portas 3, 2 e 1, aqui as portas, ó, porta 1, tá? Porta 2 e porta 3, o switch não conhece quem é, tá? Ele não conhece. Vamos supor então que, vou minimizar aqui rapidinho, dá para ver que está vazia a tabela, ok? Vamos supor que esse PC quer se comunicar com esse PC, tá bom? Para a gente ver a animação, a gente vai colocar aqui no modo, tá no modo real time, vamos botar no modo simulation, tá bom? Modo simulação. Eu vou clicar na cartinha para fazer um teste, vou clicar no PC, onde que eu quero que a informação comece e aonde que ele tem que se comunicar. Beleza. Então, ele vai tirar, a informação vai sair daqui, direto para esse PC. Só que tem um problema. O PC não conhece quem é esse cara. Esse cara não conhece, por enquanto, quem é esse PC. E o switch não conhece ninguém, tá? Porque a tabela do switch e a tabela dos PCs estão vazias, tá bom? Como vai funcionar? Todo PC tem um endereço chamado endereço MAC address, que é o endereço físico gravado na placa de rede, tá? do seu PC. Seu notebook tem, seu PC residencial tem, seu celular tem, seu tablet tem, tudo que acessa a internet, até TV, tem endereço MAC, tá?
fixo, gravado de fábrica, tá? Esse endereço físico ele é único, ele não pode ser alterado. Para as máquinas se comunicarem utilizando o switch precisa saber qual o endereço MAC de cada máquina, para ele receber a informação e poder enviar. Nós vimos que a tabela do switch está o quê? Vazia, ele não conhece o endereço físico de ninguém, nem dessa máquina, muito menos dessa máquina aqui. O que o switch vai fazer? Ele precisa aprender. O computador também não sabe o endereço MAC de nenhuma das máquinas. Olha o que vai acontecer. O PC vai montar uma tabela, tá? Vai montar a tabela, não, vai montar um pacote. Essa informação nós chamamos de pacote, com o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. De origem, 192.168.0.1. Destino, 192.168.0.3. MAC de origem, MAC desse PC. Como é que eu sei o MAC de um PC? Entra na máquina, vem no prompt de comando e digita ipconfig espaço /all. Ele vai mostrar meu endereço físico, ó, físico address. Esse 0009 é 7C 5B 49BA é o endereço físico desse computador, tá vendo? Só que ele não conhece o endereço nem desse e nem desse PC, tá? O que ele vai fazer? O PC vai enviar um pacote para o switch contendo o IP de origem e o IP de destino. Switch de camada 2, switch layer 2, como esse exemplo aqui, ele não lê endereço IP, ele só lê endereço MAC. E a tabela MAC dele está vazia. Então, esse PC vai montar um pacote com IP de origem, IP de destino, MAC de origem, o MAC dele, que eu acabei de mostrar, e MAC de destino. Ele não sabe. Então, ele vai mandar uma mensagem de broadcast. Ou seja, ele vai mandar uma mensagem para o switch para ele identificar, tá, através do ARP, quem é o MAC address que ele está precisando para terminar de montar o seu pacote. Seu pacote não está completo. Ele tem IP de origem e IP de destino, mas não tem o MAC address de destino. Então, ele vai mandar para o switch. O switch vai ler o pacote, MAC address de origem dele, destino, opa, mensagem de broadcast. Ou seja, ele quer descobrir quem é o MAC address. Então o switch também não conhece. Repara aqui que ele vai mandar uma mensagem ARP, tá vendo? Tipo ARP, tá vendo? Type ARP, tá? ARP é um protocolo para descobrir endereço MAC. Repara que o switch vai fazer o quê? Vai mandar a mensagem de broadcast. Mensagem de broadcast é para todo mundo, exceto para a máquina que enviou a solicitação. Então, as duas máquinas receberam. Essa máquina vai ler o endereço IP de destino e vai ver que não é ela. E nem o MAC address é dela. Essa máquina vai falar assim, opa, esse IP de destino é meu. Alguém quer falar comigo. O que essa máquina vai fazer? Vai enviar a informação para o switch. O switch, ao receber esse pacote, ele vai montar a sua tabela. Ele recebeu o pacote do PC1 pela primeira vez e agora recebeu o pacote do PC3. O que o switch vai fazer? Montar a tabela MAC. Então, show MAC address table. Quando eu dou o comando show MAC address table, ele me mostrou aqui, ó, ambos fazem parte da mesma VLAN, que é a VLAN 1, e ele aprendeu, opa, 009, 7C, 5B, 49, 8A, não foi o endereço que nós vimos que é dessa máquina? Ele aprendeu esse endereço automaticamente, de forma o quê? Dinâmica. E ele sabe que na Fast 0/1, que é essa porta dele aqui, está conectada uma máquina com o endereço MAC 009, 7C, 5B, 49, 8A. Pô, ele começou a montar essa tabela. Ele aprendeu. Ao mandar a mensagem de broadcast, tá? ARP para as máquinas, tá? Para mandar o ARP para as máquinas, uma máquina respondeu. Assim que ela respondeu, ele já montou o segundo item da tabela. Opa, PC na VLAN 1, com o endereço MAC tal, que é desse PC, foi aprendido de forma dinâmica, e esse endereço MAC está atrelado a qual interface? F0/3. Pronto. O switch montou a sua tabela MAC com dois elementos. Agora ele conhece duas portas, F0/1 e F0/3.
3. O que o switch vai fazer agora? Vai devolver esse pacote para o PC1, para esse PC. Agora o PC vai conhecer o endereço MAC de destino desse computador. O que o PC vai fazer? Vai remontar o pacote. IP de origem, 192.168.0.1. IP de destino, 192.168.0.3. MAC de origem, o MAC desse PC. MAC de destino, o MAC desse PC. Agora ele pode montar um pacote com o endereço MAC de destino, que ele agora conhece. Ao montar esse pacote, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar na tabela do PC, o MAC, tá? Ele já conhece também dois MAC, PC, e vai reenviar agora o pacote com informação correta. O switch vai ler o endereço MAC de destino, vai ver que é dele, e vai ler o endereço MAC de origem, perdão, vai ver que é dessa máquina, e vai ler o endereço MAC de destino, que é dessa máquina. Opa, ao ler o endereço MAC de destino, ele vai saber agora que não precisa enviar para cá. Porque ele conhece que o MAC de destino está atrelado à porta F0/3, tá vendo? Ó? O MAC de destino vai ser aqui, ó. E ele sabe que está atrelado a 3. Então ele vai enviar direto para a porta 3, ó. Opa, tá vendo? Esse PC não foi incomodado. O PC vai ler a mensagem que o PC1 queria passar para ele e vai mandar agora uma mensagem em CMP. O que é uma mensagem de CMP? Essa mensagem de CMP aqui é uma resposta. Olha, avisa ao PC1 que eu recebi o pacote, ok? É como se a gente estivesse ligando. Eu estou falando com você. Oi, bom dia, tudo bem? Você vai estudar hoje? Se você ficar calado, eu não sei se você recebeu a mensagem. Agora, se você falar assim, ok, vou, você está confirmando que ouviu a minha mensagem. Entendeu? Então, isso que o PC3 agora vai fazer. Ele vai enviar uma mensagem de CMP para o switch. Para o switch enviar para o PC1. O switch conhece o MAC de origem? Conhece. Quem é o MAC de origem agora? Esse aqui. Que a mensagem de origem nasceu daqui. Tá? E o MAC de destino? Esse daqui. O switch conhece esses dois? Conhece, porque fazem parte da tabela. Tá? Se faz parte da tabela, o switch agora sabe que tem que enviar o MAC de destino para onde? F0/1. Repara que aqui ainda está em progresso, tá vendo? Não deu sucesso. Ele vai mandar o pacote, tá? Perdão, para o destino, que é o pacote CMP de confirmação. Repara aqui que o status, sucesso. Então, houve comunicação e resposta de ambas as máquinas. Tranquilo? Se eu enviar o pacote de novo agora, vai ser muito mais rápido, porque o switch já conhece. Ele não vai precisar mais, ó. Acabou. Sucesso de novo. O switch agora aprendeu quem é o MAC dessa porta e o MAC dessa porta. Mas o switch não conhece quem é esse cara aqui. Entendeu? Então, se ele não conhece esse cara aqui, não está na tabela a porta F0/2 dele, o que o switch vai fazer? Toda vez que alguém quiser conversar com essa máquina, ele vai ter que mandar uma mensagem solicitando o quê? O MAC dele, para ele gravar no switch. Vamos ver? Agora, esse PC quer falar com esse. Em progresso. Mandou. O switch vai ler o MAC de destino, que é dessa máquina. Vai falar, opa, eu não conheço. Broadcast. Tá vendo? Para os dois, menos para a origem. Vai negar. Não é para mim. Esse P de destino não é meu. Esse sabe que é dele. O que ele vai fazer? Vai enviar para o switch. O switch ainda não tem a F02 gravada na tabela dele, que chamamos de tabela CAM, tá? CAM, CAM. Ele vai enviar para o switch vai ler esse pacote, tá? E vai gravar agora, se eu der o comando show MAC address table, opa, ele aprendeu, ó. Ele sabe que agora na 2 existe sim alguém conectado com esse endereço MAC na VLAN 1. Então agora o switch aprendeu. Se o switch aprendeu, ele tem que ensinar quem pediu essa solicitação, que foi o PC1. O PC1 vai gravar na tabela dele também, que o PC tem uma tabela de endereços MAC, tá? Feito isso, ele vai remontar o pacote com IP de origem 1, IP de destino 2, MAC de origem desse computador e MAC de destino desse computador. E vai mandar para o switch. O switch vai ler, conhece agora qual é o MAC de destino, que é desse PC, tá vendo? E vai enviar para ele. O PC vai receber a mensagem que o PC1 mandou para ele e vai mandar a mensagem em CMP de volta, que é uma confirmação. E vai dar sucesso.
Pronto, agora o switch conhece esse computador e esse computador. Agora a rede vai acontecer de forma mais rápida, a interação entre as máquinas, porque a rede está completamente aprendida pelo switch, tá bom? O switch conhece todo mundo. E aí a informação vai muito mais rápido de um lado para o outro. Vamos ver? Vou dar delete para cá, para cá. Repara que só vai informação e vai voltar. Foi, voltou. Vendo? Não volta mais, não vai mais. Sucesso, tá? Ele não precisa devolver uma informação para depois remontar o pacote. Espero que você tenha gostado, entendido que todos esses computadores aqui fazem parte da mesma VLAN, tá? Tá aqui, ó, VLAN 1, tá? Então eles se comunicam. Se tivessem VLAN diferente, não iriam se comunicar. Precisaria de um roteador para se comunicar. As próximas aulas eu vou ensinar isso. Ou precisaria de um switch layer 3, tá? Um switch mais avançado, porque um switch layer 3 ele consegue ler endereço IP, tá? Então ele consegue fazer o roteamento entre VLANs, tá? Assim como o roteador. Agora um layer 2, tá? Vou até botar aqui o nome, tá? Layer 2. Ele só consegue ler endereço MAC. E para ler endereço MAC, ele precisa o quê? Aprender primeiro os endereços MACs, montar sua tabela CAM, tá? CAM, e aí sim ele pode enviar as informações. Espero que tenha gostado aí, introdução à configuração de switch. Curta aí nosso vídeo, entre aí no nosso canal, faça parte do nosso canal para incentivar aí o amigo aqui a produzir mais vídeos e poder ajudar todos aí que estejam precisando tirar a certificação CCNA. Até a nossa próxima aula. Forte abraço.